bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Muito boa tarde, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Cidades em Debate, né? Boa tarde, o pessoal que está assistindo aqui pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e o canal 12 da Claro TV, Antiga Net, e o boa noite ao pessoal que nos assiste na TV Com, a TV Com, canal 11 da NET e também o canal 8 da Vivo TV. A partir de agora, o nosso programa Cidades em Debate, nós vamos fazer aquela mesa de debates com os nossos convidados e, claro, né, nós vamos abordar assuntos da nossa região, do Brasil, do mundo, enfim, num bate-papo muito gostoso com aquele jeito santista de ser, não é isso? E também deixar um abraço a toda a nossa audiência em Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, pessoal de Bertioga, os 9 municípios que fazem a nossa Baixada Santista, a nossa região metropolitana. Bom, vamos trazer também o boletim da Covid na cidade de Santos, e houve aumento no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 180 para 220 pessoas, um aumento considerável, de 22%. Houve aumento também no número de internados nos leitos de unidades de terapia intensiva, nas UTIs voltados para os casos mais graves, uma alta de 10%. E, nesse momento, a taxa geral de ocupação dos 270 leitos da Covid disponíveis está em 81%. Entre os 113 leitos de UTI, a ocupação é de 71%. Na rede SUS, a taxa é de 69%. E na rede privada, a taxa é de 72%. E os casos mais graves são de 73, né, que subiram de 73 para 80 pessoas. E lembrando que tem esse site aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você ficar sempre muito bem informado e orientado sobre o que está acontecendo em questão de pandemia na cidade de Santos. Vamos trazer aqui a nossa mesa de convidados de hoje. Já vamos dar aquele boa tarde, boa noite para o doutor Maurício Baltazar de Lima, ele que é advogado, comentarista do programa. Doutor Maurício, seja bem-vindo, tudo bem? Saudações, Santiago Pérez, saudações a toda a nação da Baixada Santista, em especial aos santistas como eu. Aliás, comemorando o aniversário da cidade hoje, né? 476 anos de vida. Minha querida Santos, parabéns. Saúdo também na pessoa do Santiago Pérez, os convidados de hoje, que farão certamente um debate de alto nível, informando toda a nossa comunidade. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Tá certo, conosco na mesa também o nosso querido Luiz Fernando Cardoso. Luiz Fernando participando conosco, hoje feriado na cidade de Santos, mas está com a gente aqui, né? Parece que a obra lá continua também, né, Luiz? Na Orto Biofarma, que vai ser aberta ali no Gonzaga, não é isso? E com certeza, eu acho que até o começo do mês que vem, vamos contar com a primeira unidade dessa grande farmácia de manipulação, que já tem um grande nome na Grande São Paulo, né? Agora também na Baixada Santista. Tudo bom, Luiz? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Hoje, com o aniversário de Santos, eu homenageio a todos os santistas e digo de boca cheia como eu sou feliz de ter nascido nessa cidade, onde que ela, para mim, não existe lugar melhor no mundo para se viver. E agradeço a oportunidade de estar participando do programa e feriado não posso fazer as pessoas trabalharem na obra e assim que eu tiver a notícia de quando será inaugurado, vocês serão convidados para comer a feijoada, seja de segunda a sexta-feira, no dia que foi inaugurado. Eu estou devendo isso desde o dia
desde o primeiro dia do programa. Uma verdadeira lenda. Olha, não sou político, mas, como tal, prometo e não cumpro. Tá certo. Bom, conosco também a nossa querida doutora Isabela Castro. Bom, a Isabela Castro, para quem não sabe, ela faz parte da OAB São Paulo, né? Ela que é conselheira da seccional da OAB de São Paulo e agora também parece que pegou a parte das mulheres, não é isso, doutora? Seja bem-vindo mais uma vez, já participou conosco uma vez, né? E agora a primeira vez como conselheira da seccional da OAB. Tudo bem, Isabela? Bem-vinda. Tudo bem, agradeço o convite. Quero cumprimentar aqui meus colegas de bancada, Maurício, Luiz Fernando, você, Santiago. É muito bom estar aqui com vocês, os nossos ouvintes, né, que estão aqui acompanhando o programa. É muito bom a gente poder trocar ideias, em especial nesse dia tão importante que é o aniversário de Santos, cidade querida, onde eu nasci, estudei e trabalho, né? E acho que realmente uma cidade maravilhosa para se viver, com uma qualidade de vida incrível. E realmente agora temos novidades, né? Com as eleições da OAB que acontecem a cada 3 anos. Foi eleita a doutora Patrícia Vanzolini, junto com o Leonardo Sica como vice, e eu fui eleita junto como conselheira estadual. Estou muito feliz em fazer parte dessa gestão. Se Deus quiser, será uma gestão aqui que trará mudanças profícuas para os advogados e para a comunidade em geral. Que bacana! Bom, então, 476 anos da cidade de Santos, pelo jeito, somos todos santistas de nascença e de moradia também, né? Então, uma homenagem aí para a nossa querida cidade e também para a nossa Baixada Santista, que várias cidades também vêm fazendo aniversário, como no último dia 22, a cidade de São Vicente, que foi inclusive aniversário do Luiz Cardoso, né? Também dia 19, a Praia Grande, enfim. Então, várias, já tivemos aniversário no último dia 15, da cidade do Guarujá também, da Ilha de Santo Amaro. Então, quer dizer, as cidades todas unidas, inclusive em datas, né? Que bacana. Então, a gente fica muito feliz também de fazer parte dessa cidade, dessa grande comunidade e dessa sociedade. Bom, vamos começar aqui a nossa programação, já vamos trazer o primeiro assunto em pauta. E o primeiro assunto vem justamente com o candidato à presidência da República, né, o ex-presidente Lula, ele que vai tentar mais uma vez a presidência, e parece que ele andou falando durante um almoço com jornalistas e acabou fazendo até duras críticas aos debates eleitorais tradicionais que são feitos nas televisões, e sinalizou que pode não participar deles se o modelo não mudar. O modelo de debates não funciona, foi o que afirmou Lula. E ele ainda disse que a dinâmica de 1 minuto de pergunta, 2 de resposta, depois outro tanto de réplica, outro tanto de tréplica, não permite debate algum. Lula não chegou a confirmar que irá se ausentar dos debates da eleição desse ano, porém ele acenou que poderá não comparecer a eles se forem realizados nos moldes tradicionais. Para Lula, a ideia de dialogar com bancadas de jornalistas em entrevistas individuais parece ser mais confortável. Quero saber aqui do doutor Maurício Baltazar. Doutor Maurício, isso aí é uma desculpa boa? Lembra daquele desenho, saída pela direita? É mais ou menos isso ou não? Pode ser uma das possibilidades, viu, Santiago? Realmente o Lula, de bobo ele não tem nada, sabe que em qualquer evento, em qualquer formalidade, em qualquer debate, ele vai ter perguntas em que terá que sair de saias justas, né? Então faz parte do jogo democrático. Ele, em que pese nos últimos 25 anos em que ele teve inclusive no poder, esse sistema foi-lhe muito útil, nunca reclamou, enfim, acabou participando na forma que está colocada nos dias de hoje. Agora, como ele virou a vidraça, né, uma vidraça bem frágil no meu ponto de vista, ele está tentando mudar o jogo. Mas veja bem, Santiago, nós estamos num país, né, num Estado democrático de direito, e toda crítica serve para melhorar, no meu ponto de vista, pelo menos deveria. Então, se desta crítica vier qualquer modificação que melhore o debate e que toda a sociedade possa chegar numa conclusão de quem seria o melhor candidato, me parece que não teria nada demais.
mas sim, você está certo, há uma suspeita de que ele esteja fugindo desses debates, porque certamente terá situações que ele não vai poder sair, se safar facilmente, principalmente da sua condição de réu confesso, né, de, enfim, ter participado de uma quadrilha que assaltou o país por muito tempo, enfim, essa circunstância que já é pública e notória para todos. E esse suposto jogo que ele acha que é confortável, que é justamente ser entrevistado por jornalistas, de fato, para ele seria muito confortável, porque a grande mídia está a favor dele, né? Aquela grande mídia que ele patrocinou, que ele pagou por muito tempo, e hoje não tem. Essa grande mídia hoje não tem a mesma atenção do Poder Executivo, ou seja, não tem aquela remuneração, aqueles pagamentos milionários, e por conta disso, certamente tem um interesse desses determinados jornalistas a fazer algo em favor do Lula. Então, eu penso que ele está correndo para puxar a sardinha para o seu lado da brasa e tentar se favorecer de alguma maneira nas próximas eleições. Santiago. Ô, Luiz Fernando, o doutor Maurício, ele comentou aqui, uma parte desse comentário dele, ele trouxe para a gente a notícia de que ele sempre participou dos debates, no caso Lula, do jeito que é, nesse mesmo formato, nunca reclamou de nada, e agora, de repente, nesse que ele vai participar, já está mudando o seu discurso, dizendo, não, esse negócio de 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a tréplica, depois vem a réplica, quer dizer, tá mudando o conteúdo, né, de que ele passou já muitas eleições por isso e nunca falou nada. Isso aí você acha que é um sinal de que ele não vai aparecer nos debates justamente por medo de acusações ou não? Não tenho dúvida nenhuma nesse sentido. Ele tem um telhado que não é de vidro, é de seda, né? Impressionante como o Brasil vai poder concordar como o Luiz Inácio Lula da Silva possa ser candidato a presidente da República, passando tudo que já passou. Mas não foi condenado, mas ele está livre, tudo por conta de um STF que, sinceramente, eu não dou legitimidade, porque tudo que o Brasil passou, tudo que o Brasil teve nas mãos dele e todas as sortes que foi levantado de corrupção, Olha, sinceramente, eu não entendo porque o Brasil passa por esse momento tão difícil, moral, educativo e cívico. Olha, sinceramente, ele não foi condenado, tudo bem. Nas eleições ele pode até ganhar. O problema é o respeito. Eu, particularmente, não o respeito como candidato a presidente da República. Por quê? Porque quando ele teve, a história foi mostrada ao planeta, ao mundo. E hoje, quem o condenou é que está sendo condenado. Então, sinceramente, o que ele está fazendo, o que ele está pedindo, quero que seja ao contrário, que ele realmente tenha, se for participar, tenha o direito de defesa, tenha o direito de réplica, mas todas as perguntas pertinentes a todos os desvios que teve na gestão dele tenha que ser perguntado. É essa a minha visão. O problema é o seguinte, que no Brasil a lei não é igual para todos. Essa é a verdade. Tá certo. Doutora Isabela, eu sei que no seu caso, a gente comentando assim um assunto bem político, né? Fica até antiético, porque você faz parte da OAB, você é uma integrante, a própria OAB pede para que os seus, no caso, integrantes e colaboradores não se metam em assuntos políticos, né? Então, vou fazer uma pergunta diferente para a senhora. O Lula falou que os debates estão errados, esse jeito, esse formato. Você imagina algum outro tipo de formato de debate que não seja desse tipo?
Veja bem, inicialmente eu queria esclarecer que a OAB tomou uma posição que eu acho que é correta de ser apartidária, né? Então, assim, vamos sempre zelar pela democracia, pela aplicação das leis, e isso acaba envolvendo, é claro, a questão eleitoral, mas não podemos nos manifestar em favor ou contra qualquer candidato ou qualquer candidatura. Eu acho que, independente de estar apoiando ou não algum dos candidatos, é importante que haja transparência e que haja proximidade entre os candidatos e a população. Principalmente quando nós estamos falando aqui de uma eleição federal, uma eleição para presidente da República. É muito importante que o eleitorado conheça o candidato, que o eleitorado tenha a oportunidade de ouvir o que ele tem a dizer e de ouvir as respostas dele quando ele for confrontado. Porque a gente não pode limitar o debate a simplesmente o candidato dar uma entrevista dirigindo as falas para ambientes onde ele se sente confortável, temas que ele transita, né, assim, com bastante tranquilidade. Então, faz parte, eu acho, do debate essa provocação, colocar o dedo na ferida, né? A gente vir aqui trazer à tona justamente temas sensíveis, né? E muitas vezes aí que o candidato ele perde a linha, que a gente vê um outro lado não ensaiado, né? Que não foi ali instruído, onde ele não conseguiu manter aquilo que os assessores estavam orientando ele a fazer. Então, eu acho que o debate para todos os candidatos, não é para o presidente Lula ou para A, B, C ou D. Todos os candidatos precisam passar por essa sabatina, digamos assim, né? Por esse debate. Exatamente quais vão ser as regras do debate, qual vai ser a dinâmica do debate, eu acho que isso é flexível, eu acho que isso pode ser estudado, pode ser melhorado, como disse o Maurício. A gente está sempre querendo aprimorar. Então, se acharem que o fato de pergunta, resposta, réplica e tréplica, quantos minutos vai ter, como vai ser, quem faz, isso tudo vai fazer parte da dinâmica e que eu também acho que não deve ser engessada, né? E cada debate pode ser feito de uma maneira diferente, até para haver aí mais flexibilidade na reação, né, dos candidatos, em como eles se comportam, para que a gente realmente possa conhecê-los mais, né? Eu acho que uma das coisas que prejudicou muito na última eleição foi justamente essa falta de debate. O Bolsonaro, que levou a facada e ficou afastado, muitas pessoas se surpreenderam depois com as falas dele. Não estou aqui dizendo se é a favor ou contra, mas no sentido de que, olha a falta que fez o Bolsonaro ter participado dos debates e a gente ter tido a oportunidade de estar conhecendo ele melhor. Então, eu acho que os debates são fundamentais. Eu acho que se o Lula não participar, ele perde muito com isso, né? Perde credibilidade, principalmente, porque ele fica querendo se blindar de uma forma que, ao meu ver, não é transparente. Faz parte do jogo aceitar, né? Levar tiro, aceitar levar aqui esses puxões de orelha, né? Nos debates ao vivo, reagir, para que realmente o eleitorado possa estar participando dessa dinâmica e acompanhando e avaliando melhor quem ele quer que o represente durante a gestão. Ô, doutor Maurício, uma coisa que a doutora Isabela falou, que é importante, né, que tenha justamente esse corpo a corpo, entre aspas, né, do debate, ou seja, a presença dos candidatos e cada um falando e até apontando, olha, você errou aqui, você errou ali, porque isso tudo faz parte da democracia e do crescimento. A pessoa, quando ela se lança numa jornada pública, ela tem que saber que ela vai receber críticas e vai receber elogios, então ela tem que saber lidar com isso, né? Agora, no caso do Lula, você acha que ele se blindando dessa maneira, ele vai estar se economizando ou, como a doutora falou, ele vai estar perdendo com isso? Ele vai estar perdendo, no meu ponto de vista, que, como falou muito bem a doutora Isabela, é neste momento de debates que a gente conhece as ideias, os comportamentos e até os repentes que um ou outro candidato tem.
né? Quem não se lembra da discussão entre Márcio França e Dória, enfim, sempre tem aí uma situação que a gente acaba verificando, pelo menos em parte, o caráter, o comportamento de um ou de outro. E eu não havia ouvido algo nesse sentido, mas realmente concordo com a Isabela no sentido de que Bolsonaro, se participasse desses debates, certamente revelaria esse repente que ele tem ao responder jornalistas e pessoas, né, que certamente levaria a pessoas como eu a julgar se ele realmente seria o meu candidato ou não, dado o seu comportamento. Agora, Santiago, no caso do Lula especificamente, me parece que ele não tem outra solução, porque isso já acontece no dia a dia. Ele não pode sair à rua, porque se sair à rua, ele é julgado publicamente, o pessoal joga ovo nele, xinga ele no shopping, enfim, tem aí, não que eu recomende, apoie um tipo de providência dessa, mas não é isso, tem muita gente, teve muitas famílias, muitas pessoas, nichos de sociedade, categorias que foram sensivelmente prejudicadas pela corrupção sistêmica que tinha no partido dele. Então tem gente que o odeia mesmo, ele, toda pessoa, todo o seu secretariado, toda a sua equipe aí. Então, ele já é julgado todos os dias, afinal de contas, ele foi presidente. Então, assim, me parece que ele não tem outra solução, porque se ele se submeter a esse tipo de debates, de embate público, ele vai passar por uma saia justa que eu conhecendo um pouquinho dele, enfim, eu imagino que ele não vai conseguir se sair bem. Então, ele vai assumir o risco de não comparecer e perder um pouco, de que perder muito ao comparecer e todo mundo se revelar, todo mundo, essa boa parte das pessoas que supostamente votariam nele nessas pesquisas que eu acho duvidosas, enfim, essas pessoas certamente refletiriam, porque ele vai justificar como toda essa corrupção que teve no partido dele, no governo dele. Me parece que ele não vai conseguir. Questão, né, doutor? Se ele não é um ladrão, então ele é um péssimo gestor, porque o dinheiro sumiu de alguma forma, né? Certamente. Então, como se sair dessa situação? Como explicar para a população esse fato? E isso vai ser muito bem explorado pelos seus opositores e é melhor, então, ele se omitir, não aparecer e garantir esse resultado que ele imagina ter, esses índices de pesquisas que ele imagina ter aí através dessas pesquisas patrocinadas por bancos, que também perderam muito com o Bolsonaro, enfim, a grande mídia que perdeu muito com o Bolsonaro. Então, assim, me parece que ele não vai aparecer. Se eu tivesse que apostar hoje, Santiago, ele não vai aparecer. Tá certo, até porque não é só o Bolsonaro que vai pegar ele, né? Não, é o Ciro, é o Moro, né? Então não é mundo. um só que vai querer fazer a pergunta, aí, cadê o dinheiro? Né? Então é muita gente, complicado. Bom, esse é o nosso programa Cidades em Debate. O Cidades em Debate, você pode participar com a gente também nas nossas redes sociais. Está aqui o nosso WhatsApp também para contato direto, 996031485. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, Cidades em Debate. Então, faça parte, seja um seguidor. Já vai lá agora, hein? Vai lá agora, porque senão a gente esquece. A internet é assim, né? Então, você é um seguidor, daqui a pouco eu clico. Não, já vai lá agora, que é rapidinho para você clicar e ser um dos nossos queridos seguidores, tá certo? Bom, vamos trazer aqui também mais uma notícia, e essa aqui é mais da área de vocês. Quando eu falo da área de vocês, é a doutora Isabela, o doutor Maurício e o Luiz Fernando, com certeza, como povo, como eu sou também, não somos advogados, né, Luiz? Mas a gente tem muito o que falar desse assunto aqui. É que o ministro Alexandre de Moraes, né, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou nessa última segunda-feira, dia 24, a substituição da prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson pela prisão domiciliar. O ministro também ordenou que Jefferson terá que usar tornozeleira eletrônica. A prisão domiciliar, segundo a decisão, terá que ser cumprida na casa do ex-deputado Jefferson, né, em Comendador Levi Gasparim, no Rio de Janeiro. Moraes estabeleceu ainda outras medidas a serem cumpridas pelo ex-parlamentar. São elas: proibição de qualquer comunicação exterior, inclusive participação nas redes sociais e de programas de TV, proibição de visitas sem autorização judicial, proibição de qualquer espécie de entrevista, salvo com autorização judicial, proibição de contatos com outros investigados dos inquéritos das milícias digitais. Moraes entendeu, ou melhor, atendeu a um pedido da defesa,
Na decisão, o ministro rebateu o argumento dos advogados de que não haveria condições de tratamento médico no estabelecimento prisional. Por isso é que ele está deixando ele cumprir a prisão em casa. Moraes considerou que o caso se enquadrava nos requisitos previstos em lei para a concessão da prisão domiciliar. O ex-deputado Roberto Jefferson está preso no Rio de Janeiro desde o dia 13 de agosto, com base no inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que atenta contra a democracia. Doutora Isabela, como é que você vê essa prisão do Roberto Jefferson? É correto isso? Olha, eu não sou especialista na área criminal, não posso dar uma opinião técnica para você com relação à aplicação ou não da lei. Mas eu acredito sempre que a hierarquia precisa ser cumprida, a hierarquia das leis, né? E toda lei tem margem para diferentes interpretações. Até por isso que nós, advogados, aqui existimos e trabalhamos, né? O advogado de um lado defende uma interpretação, enquanto o advogado do outro lado vai defender a outra interpretação da mesma lei, né? Que o juiz vai entender, caso a caso, qual é a interpretação que deve prevalecer naquele caso concreto. Nós estamos tratando aqui de temas muito sensíveis, temas relacionados a políticos, a desvios de dinheiro, temas que são assim muito caros à população que está pagando imposto e que tem dificuldade com o seu dia a dia, principalmente agora na pandemia, né? Então, é claro que quando a pessoa sai da prisão para ir para o conforto da sua prisão domiciliar, mesmo que com diversas restrições, sem dúvida nenhuma, é um conforto gigante, né? Então, precisa ser bem avaliada essa questão médica, se realmente é procedente, os exames todos, se estão de acordo. E se há a prisão domiciliar realmente, eu acho que as restrições foram bem impostas, porque você não pode ficar na sua casa como se você estivesse de férias enquanto você está preso, né? Então, realmente, essa limitação toda de entrevistas, rede social e relacionamentos e visitas, eu acho que ela sempre deve ser aplicada no caso da prisão domiciliar. Agora, no caso específico, eu não conheço os autos do processo, não conheço o que está ali sendo colocado, então não posso dar uma opinião para você sobre a transferência da prisão para o Roberto Jefferson. Doutor Maurício Baltazar, então vou explorar o doutor Maurício agora, hein, doutora Isabela. Doutor Maurício Baltazar, fala para mim, em qual lei o Jefferson foi enquadrado? Porque até agora, eu conversando com juristas, né, pessoal que é advogado, enfim, ninguém falou para mim qual a lei que ele foi enquadrado. Existe alguma que a gente não sabe, doutor? São várias, né? Mas a principal que os grandes juristas estão se discutindo, enfim, sobre a vigência, até onde que ela encontra fundamento para sustentar esse pedido de inquérito, enfim, é o fato de que o Alexandre de Moraes deu início a esse procedimento com base no regimento interno do STF. Um determinado artigo, que eu já não lembro mais, permitiria ele verificar um procedimento, mas tudo ali dentro do microsistema do STF. Para os procedimentos ali internos, legitimaria, então, a abertura de um inquérito policial. Ele está se utilizando deste artigo para fundamentar e se colocar na condição de vítima, na condição de inquisitor, né, porque ele determina ordens investigativas, e também na condição de julgador, porque manda prender, manda soltar. E isso, no nosso ordenamento jurídico, é absolutamente injustificável, né? Ele se apropriou da função do Ministério Público, se apropriou da função do juiz natural, enfim, uma série de irregularidades que, por mais que eu não conheça, e de fato não conheço os autos, também já não estou na área criminal há algum tempo a ponto de responder tecnicamente, mas esses vícios são públicos e notórios. Todos os juristas do Brasil vêm discutindo essa circunstância. E ele vem se aproveitando desse fato, já que ele é a última instância, não há para quem recorrer, enfim, e os
políticos que tinham a condição de tentar rever essa suposta má condução do STF para o proveito próprio, afinal de contas ele seria a vítima, enfim. Toda essa celeuma jurídica podia ser revista pelo Senado, mas o Senado tem lá seus interesses também, tem lá, usando o jargão público, tem o rabo preso, também não toma providências. E aí a gente fica nessa situação e pessoas ficam presas por crime de opinião. Me parece que, por mais grave que sejam as acusações do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, no nosso ordenamento jurídico não havia lei que permitisse ficarem tanto tempo preso por uma pena que, para quem tinha mandato, no caso do Daniel, para quem está na condição de presidente de um partido, na questão do Roberto Jefferson, enfim, uma série de situações jurídicas que faz ao Maurício duvidar da validade, da legalidade e até da intenção desse inquérito, que me parece que de alguma forma, influenciar nas eleições de 2022. Fiquem imaginando vocês, eu peço para vocês imaginarem o que seria nos últimos, pelo menos o Daniel acho que está preso já, vai fazer 1 ano ou 2, não sei, não lembro mais, o Roberto Jefferson também. Imaginem vocês se essas duas vozes estivessem trabalhando no público em favor do Bolsonaro ou da legalidade, enfim, porque eles também queriam que esse montaréu de corrupção fosse investigada, estavam fazendo denúncias e que envolviam, em tese, o STF. Então, assim, se esses dois estivessem trabalhando em prol dessa situação, certamente os índices dessas supostas pesquisas seriam outras. Mas, enfim, por toda essa questão, eu penso que esse inquérito ele é nulo desde o nascedouro e, se eu tivesse condição, eu teria tomado alguma providência contra essa autoridade. Eu imagino, eu vou até falar aqui, eu não culpo o Alexandre de Moraes. Eu não culpo ele, porque ele está fazendo as tentativas. Ele, como um ministro, como último poder, vamos dizer assim, ele está na tentativa dele. Eu joguei e colou, então pronto. Porque existe o quê? Um regulador, que chama-se Senado, o Senado, a Câmara dos Deputados, enfim, que não está fazendo o papel. Se existe alguma deficiência no país, não é do STF, é sim da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, porque os caras provaram que tem o rabo preso, então não são preparados para o cargo que tem, porque é um cargo de extrema responsabilidade. Então, nesse caso, aí sim, eu acho que a ficha limpa tinha que valer, porque ali existem senadores que estão pedidos com 20 processos, 15 processos, quer dizer, recorrentes, e são reeleitos. Então, acho que pela responsabilidade máxima que tem esse cargo de senador e até de deputado federal, deveria ser exigido a ficha limpa. O Luiz Fernando, como é que você vê? Agora está em casa, né? Claro que é bem melhor do que está na prisão, mas ainda continua preso o Roberto Jefferson. Ele está pagando pelo que fez, né? E se ele tem que usar aquela pulseira no calcanhar, é porque a justiça determinou. O Alexandre de Moraes, ele deu a prerrogativa dele e tirou ele em função das assistências médicas que ele precisava ter no sistema carcerário e não poderia, e ele foi para casa. A sorte dele é que ele está em casa, ele só não vai poder se locomover, sair de casa, tal. Eu acho que todo mundo tem que pagar por aquilo que faz. Se ele errou, se ele pecou, se ele roubou, se ele fez coisas erradas, a justiça tem que fazer a sua parte. Já que o fez, que assim seja. Que ele pague. Ou prove que não fez. Não sei como ele vai provar. Sinceramente, eu não sei se ele tem os mesmos mecanismos que o Lula tem, que consegue reverter todas as suas situações esdrúxulas, na minha concepção, a seu favor, né? Ele usava a delegacia de Curitiba como um hotel para ele passar um tempo afastado.
Agora, esse caso, Roberto Jefferson, uma pessoa que eu vejo que ele era uma pessoa que falava fortemente e até desafiou num papinho, disse, né, que queria ter um papinho Vestido de frente a cangaceiro. frente. Então. E com uma espingardinha de plástico na mão, um brinquedinho de criança, falou que ia ter um papinho um dia com o Moraes. Espero que um dia isso aconteça, até mesmo para que essa conversa possa ser resolvida de homem para homem, como ele próprio disse. Pela justiça foi resolvida, né? Ele que assuma a situação dele e bote a pulseirinha dele no tornozelo e cumpra aquilo que foi decidido. Ponto. E que os advogados dele, que eu tenho certeza que não vão ter como comprovar o que está sendo contra ele, que o defenda. E a justiça que se faça. A justiça tem que ser igual para todos. É a única coisa que eu gostaria que nesse país fosse legitimada, com certeza. E eu peço para a doutora, lá na OAB, lute veementemente para que realmente a OAB cumpra aquilo que ela veio, para que a justiça seja feita independente de cargos políticos, contas bancárias, nomes grandiosos. Tem que ser para todos. Que seja para mim, que seja para todos. Todos têm que pagar pelos seus maus feitos. Se ele fez, e ele ainda tem o privilégio de poder sentar no assento da sua casa e usar o seu próprio sanitário. Então é isso aí. Ô, doutora Isabela, aproveitando o que o Luiz falou aqui, a gente vem cobrando já há algum tempo, o doutor Maurício, né, que sempre está conosco aqui todos os dias, vários outros advogados que participam do programa também, a gente vem cobrando já há muito tempo uma posição da OAB, né? Isso eu estou falando no ano passado. E claro que teve a eleição justamente no ano passado, mais para o seu final, e foi eleita uma nova diretoria, né, que está assumindo, e a gente quer ver algumas mudanças, né? Porque a OAB sempre foi uma voz ativa na nossa sociedade, e essa voz ativa hoje está fazendo muita falta. Eu acho que se a OAB, por exemplo, lá atrás tivesse falado, ô Alexandre de Moraes, você está doido? Ele teria pensado duas vezes. O que faltou foi um freio, por isso que eu não o culpo, né? Nem ele, nem qualquer um outro ministro. Até soltaram o Lula, mas estão deixando. Isso aí era para ser fiscalizado. E quem fiscaliza é o Senado. No caso, quem grita é a OAB. E a gente vê que essas forças, que são forças, assim, de uma fundamental importância, elas não estão falando mais. Como é que está vindo essa nova formação da OAB? Vocês conversam muito sobre isso ou não? Veja bem, embora a gestão já tenha começado, né, a partir do dia 1º de janeiro, nós ainda não nos reunimos formalmente. A primeira reunião do Conselho provavelmente será em meados de fevereiro. A diretoria é muito jovem, né? Eu acho assim, tem novas ideias, tem uma maneira diferente de encarar as coisas, e eles estão rompendo muitos preconceitos que vinham se arrastando e se repetindo simplesmente porque é assim que se faz. Então, eles, nas conversas com os conselheiros, eles têm pedido tempo e paciência para nós, até para que a gente possa avançar na composição, indicação de outros membros que vão fazer parte da estrutura. Eu não sei se todos têm conhecimento, a OAB é uma estrutura gigante, né? Nós temos aí 400 mil advogados no estado de São Paulo. É o maior colégio de advogados do Brasil e é um colégio de advogados maior do que o colégio de advogados da maioria dos países ao redor do mundo. E movimenta muito dinheiro, né? Nós pagamos aqui uma anuidade de R$1.000, 1.000 e pouquinho, todos os anos. Então, assim,
é uma estrutura muito grande. E essa estrutura, ela tem diversas variantes, assim, no sentido de frente de atuação, porque ela tem que atuar para dentro da comunidade dos advogados, né? Ela tem que legislar internamente, ela tem que coordenar, facilitar o funcionamento, ela tem que ser um intermediário junto ao Poder Judiciário, nas suas diversas instâncias e modalidades, né? Seja civil, criminal, trabalhista, federal. Então, ela tem que estar fazendo essa articulação aqui, ela tem que ser esse meio de caminho para estar nosso intérprete. Ao mesmo tempo, ela também tem que ser um fiscal da lei. Então, quando nós tratamos aqui desses casos, como nós acabamos de falar, cabe sim à OAB, no meu modo de ver, que ela esteja atenta para o cumprimento da lei, da Constituição Federal, e que a gente esteja sempre nos manifestando a esse respeito, né? É claro que essa voz ela tem que ser única, ela tem que ser coordenada, não pode eu aqui querer falar uma coisa, um colega meu da cidade vizinha falar outra, o outro colega da outra cidade falar outro. Aí eu volto que eu acredito muito no respeito à hierarquia, às estruturas. Então, nós temos uma presidente, a doutora Patrícia Vanzolini, que irá falar em nome de todos nós e que irá dar as diretrizes, né, de como nós devemos trabalhar. E eu acredito que essas diretrizes e essa voz vai ser uma voz que vai surpreender a muitos, porque ela não deixa barato as coisas, não, viu? Ela é muito atuante, ela se posiciona. Eu vejo que eles estão muito preocupados com a parte ética, com a parte estrutural, de dar transparência, de dar paridade. Todas as novas medidas implementadas já estão mostrando isso para nós, para surpresa e desconforto de muitos, que dizem, mas não era assim que se fazia. Sim, mas a nova gestão, ela foi eleita para trazer mudança, para romper paradigmas. E eu acho que, nesse sentido, a gente vai ter aí muitas surpresas positivas da atuação da OAB, que, principalmente nos últimos 3 anos, durante a pandemia, foi totalmente omissa, foi silente em relação a tudo que aconteceu e não nos respaldou em nada. Então, realmente, todos, a comunidade, o país, está ansioso, né, por essas manifestações, por essa voz. Porque isso não se trata de direita e esquerda, né, doutora? A gente está falando da ordem dos advogados, né? A gente está falando de uma voz que a população clama. E eu fiquei muito feliz quando a senhora... né? Exato, quando a senhora falou, olha, a OAB está vendo tudo isso. Nos últimos 3 anos a gente não aprovou o que foi feito. E o povo também não aprovou. Então, nossa, isso aí me dá um alívio tão grande, porque eu vejo que a OAB continua sendo a OAB. É que teve lá a sua, vamos dizer assim, aquele momento de gestão que não foi aquele momento que todo mundo queria, né? Que foi feito democraticamente, foi respeitado, porque é através da eleição, mas a gente fica muito satisfeito de saber que a Patrícia agora está no comando e ela tem justamente esse pensamento, que nem a doutora. Ô, doutor Maurício, quer fazer alguma pergunta para a doutora Isabela? Aproveita agora, doutor. O senhor, como um jurista, eu imagino que deva ter muitas perguntas, até por ser um grande conhecedor desse universo que a doutora também está. Faz uma pergunta para a gente aprender um pouco aqui, né, Luizão? Na realidade, pergunta não, Santiago, mas eu tenho a seguinte afirmação. O fato da Patrícia Vanzolini e a doutora Isabela e uma série de outras mulheres conseguirem emplacar nessa última eleição já nos dá absoluta certeza da mudança de intenção, porque essa é a grande questão, né? Na administração anterior não havia interesse em mudar. O cenário que estava posto era o adequado, a OAB estava servindo como uma suposta secretaria de determinados municípios, do governo do Estado, não debatia, não discutia, enfim, questões sensíveis ao exercício da advocacia e da comunidade. Por exemplo, na época da Covid, o advogado não podia trabalhar. Tivemos aqui na nossa região que trabalhar aqui, atuar em causa própria para conseguir fazer com que os administradores municipais permitissem. A questão do IPVA, por exemplo, aumento de imposto, toda hora aqui no estado de São Paulo, a OAB não se manifesta e é sensível
à população, a questão dos deficientes. Enfim, se eu enumerar aqui, são vários pontos que realmente manifestou a omissão que causou danos à Ordem dos Advogados do Brasil, a mim, enquanto advogado, à imagem da OAB, que, como você muito bem exaltou, sempre nos defendeu, tinha uma voz, e ela não se ouve faz tempo. E aí vem a minha pergunta. Nesse sentido, doutora Isabela, a Patrícia Vanzolini pretende realmente reativar a voz da Ordem dos Advogados do Brasil nessas questões sensíveis, na questão do amicus curiae, de pontos que realmente vão tocar na vida do cidadão, não só do advogado, é óbvio que vai defender o advogado e os interesses dele, mas naqueles assuntos que poderiam ajudar a sociedade, e nessa última gestão a gente não verificou? Eu acredito que sim. Ela tem uma plataforma, né, eleitoral, onde ela imprimiu uma cartilha com diversos objetivos. Esses objetivos estão todos impressos e grudados na parede de uma sala de reunião. Ontem até eu estive lá, chamei a atenção de outros colegas que me acompanhavam, porque realmente é impressionante a gente ver aquela organização. E esses objetivos, eles têm data para acontecerem, eles têm prazo, né? Então, ela tem todo um planejamento de 2022, 23 e 24. E aquelas paredes estão tomadas, cada folha de sulfite é um quadro com um objetivo ali traçado. E ela diz que vai seguir exatamente esse planejamento de campanha, essa plataforma, para cumprir todos esses objetivos. Então, eu acho que se ela conseguir cumprir esses objetivos, a OAB e o nosso estado de São Paulo, a comunidade como um todo, vai ganhar muito, muito. São objetivos em diversas áreas, em diversas questões, e com certeza tudo isso traz a fala, o protagonismo para a OAB, e que vai estar aqui trabalhando como amicus curiae, trabalhando como fiscal da lei, trabalhando aqui, acompanhando e dando uma infraestrutura e um apoio para os advogados e para a comunidade. Eu espero que ela consiga realmente implementar toda essa plataforma. Vamos ser todos muito felizes se isso tudo der certo. Ô Luiz, agora eu vou te chamar como um representante nosso, do povo. O que você achou das palavras da doutora? Era isso que você estava esperando da OAB também ou não? Lógico. A OAB agora, eu acredito que vai se manifestar de uma outra forma, e a gente tem como agora, através da doutora, um canal de comunicação, e a OAB nada mais é do que uma entidade que faz com que os órgãos de direito fiquem atentos a eles. E eles atentos à OAB, porque se você errar juridicamente, a OAB tem que se manifestar. E a mídia é a maior ferramenta da OAB para poder enquadrar antes de processar, antes de desqualificar qualquer que seja aquele causador. Então, doutora, a senhora está coberta de razão, e espero que essa nova gestão faça com que as pessoas pensem duas vezes antes de errar em situações que levem juridicamente a serem questionadas. Existem, para mim, inúmeras situações no Brasil que, se a OAB hoje, não digo hoje, se tomar à frente, ela vai fazer com que esse país tome um rumo diferente, porque existem regras de igualdades que a OAB pode cobrar. Saúde é para todos, é para todos. A lei é para todos, é para todos. E tudo, ninguém de cor, sexo, altura, cabelo branco, não importa quem seja, todo ser humano é igual à lei, na minha concepção.
se ocupa cargo público tem mais que ser cobrado, mais ainda do que um cidadão normal, porque eles estão lá para fazer com que a sociedade viva num mundo melhor. Parabéns pelo seu trabalho e conte comigo para que precisar, que eu achar que possa contribuir, não só na minha área, que é na área de farmácias, né? Mas como na área também de consciência, de poder estar falando aquilo que realmente a sociedade pensa. Meus parabéns, que vocês sejam vitoriosos. Não adianta ganhar e executar e sair do pleito com palmas, ovacionados pelo serviço prestado. Tá Perfeito. certo. Isso Bacana, aí. doutora. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui uma pequena pausa, rapidinho, 30 segundos, e a gente já volta com o nosso Momento Câmara. Hoje, aniversário da cidade de Santos, 476 anos. Vamos lá. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista. Acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Trazer aqui o nosso querido Maurício Araújo e o Momento Câmara. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, um pouquinho das notícias de hoje, aniversário da cidade de Santos, parabéns, 476 anos, né? Então, eu dei uma olhadinha aqui na agenda, né, das festividades, infelizmente, comparado a outros anos, né, bastante reduzida, alguns eventos mais pontuais, assim, tradicionais, que não podem ser cancelados, né? Então, ontem teve um evento bem importante, no meu ponto de vista, para o centro da cidade, né, que é a entrega ali no antigo prédio do Banco do Brasil, na Rua 15, né, a Universidade Acadêmica Centro Histórico de Santos, tá? Isso daí em parceria com a Unifesp, um centro, ali uma parte educacional, né, universitário lá no centro, bacana, vai trazer mais movimento ali para o centro, estudantes, funcionários. Então isso daí talvez alavanque um pouquinho mais o fluxo de gente lá no centro da cidade, que é o que a prefeitura tem buscado nos últimos meses, né, fazer projeto de revitalização do centro, tá? Hoje pela manhã, 2 eventos tradicionais aqui da cidade, né, a missa na Catedral de Santos e a sessão solene que aconteceu às 10 horas lá na Câmara Municipal, reunindo as autoridades do município, né, então aqueles discursos e tudo mais, projeções para o futuro. Então, bem bacana lá, um evento bastante cheio, né? Assim, respeitando as medidas restritivas, mas com bastante gente, presença e prestígio, tá bom? Olha lá, ainda no restante da semana, uma série de inaugurações vão acontecer na Praça do Sapo, ali na Pompeia, Praça Benedito Calixto, no Caruara também, eles estão entregando uma UME. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, algumas coisinhas. Também tem dois restauros, né, históricos lá na Casa do Trem Bélico e no Outeiro de Santa Catarina, que são locais de visitação turísticas, né? Então passaram por revitalização também. Então são projetos bacanas aí que a prefeitura fez para esse período, né, para dar um up tanto no centro histórico como alguns outros pontos da cidade com relação ao turismo, tá bom? É isso aí, Santiago. Felicidades para nossa cidade e até a próxima! Que bacana, né? Cidade de Santos, 476 anos. A gente pode encerrar aqui, 1 minuto para cada um. Doutor Maurício, quer fazer uma homenagem para a cidade de Santos? Tem 1 minuto aí para fazer essa homenagem para a nossa cidade, completando mais um aninho hoje, depois desse momento Câmara, né? Claro que as festividades, justamente por causa desse aumento de casos, né? A gente até viu no
no começo aqui do programa, aumento de 20%, uma conta muito alta. Distrito Federal, 100% dos leitos já tomados, a cidade de São Paulo, 90%. Então, quer dizer, realmente está vindo aí uma nova variante, né? Essa variante Ômicron está pondo a cara para fora. Então, por isso que foi respeitado e foram feitas homenagens bem mais tranquilas, né, do que comparado aos anos anteriores. Doutor Maurício, 1 minuto para suas considerações pelo aniversário da cidade de Santos. Santiago, Santos, minha querida, né? Eu nasci aqui, fui criado aqui, eu me formei como homem aqui em Santos. Eu só não estudei aqui, né? E, portanto, tive a oportunidade de ir para outros caminhos, outros lugares, e conheci esses lugares. Mesmo assim, eu voltei. Constituí a minha família, me tornei um homem de respeito aqui na minha região, um profissional que emprega, que investe, tudo porque Santos de tudo tem e é maravilhosa. Então, sou muito grato por ter nascido aqui e por estar aqui até os dias de hoje. Parabéns à minha querida cidade, felicitações, que venham mais 500 anos aí. Espero poder participar em grande nível da sua evolução, do seu crescimento, enfim. Parabéns. Luiz Fernando Cardoso, 1 minutinho, Luiz Fernando. Para esses 500 anos que o doutor falou, eu sugiro os produtos da Ortobiofarma para ele estar vivo. Mas eu só lamento uma coisa, que Santos não é rota de turismo em nenhuma agência de turismo em toda a América Latina. Em todas que eu tive a oportunidade de frequentar, Santos não aparece. A grandeza de Santos ainda os prefeitos não conseguiram mostrar para o planeta, que Santos é uma das melhores cidades do mundo para se viver, onde tem o maior time do mundo, onde tem o rei do futebol vivo, com todas as comorbidades que ele está vivendo. Eu quero pedir a todo o povo santista que ore pelo nosso rei Pelé, para que ele saia vitorioso mais uma vez dessa fase que ele está vivendo. Okay. Santos e os Santos juntos podem trazer o planeta aqui. E a única coisa que a cidade de Santos pode crescer é com turismo. Parabéns, Santos, e que pessoas que tenham a lucidez para fazer com que essa cidade cresça venham a nos dirigir. Agora vou ter que cortar o Luiz. O doutor Isabela, uma homenagem para Santos em 1 minuto. Bom, gostaria de dar os parabéns a Santos e as demais cidades aqui do litoral também, que estão todas aniversariando aqui em datas próximas, né? Sem dúvida, nós formamos uma região lindíssima, que deve ser mais explorada para o turismo, como disse o Luiz. Tudo aqui é maravilhoso. A gente precisa desenvolver muito a economia para que a gente possa dar condições de que os jovens que estudam fora voltem para cá, que tenham condição de trabalhar, desenvolver, né? E de formar sua família, sustentar sua família, porque se a gente não tiver o desenvolvimento da economia, seja através do turismo, do porto ou de qualquer outra área, infelizmente a cidade não vai se desenvolver e não vai continuar sendo essa beleza que ela é. Então, que todos nós tenhamos a consciência disso, da importância que é. A gente não pode se acomodar e achar que aqui é uma cidade só para aposentados e para a gente ficar aqui tranquilamente. Vamos unir forças para desenvolver a cidade. Parabéns, Santos, e parabéns a todos que trabalham para que ela seja cada dia melhor. Tá certo. Bom, assim encerramos o nosso Cidades em Debate. Obrigado pelo carinho a todos vocês e amanhã estaremos de volta.